Fundação de Israel como Estado. A fundação de Israel em 1948 é um marco significativo na história do Oriente Médio e tem implicações duradouras para a política global. Esta fundação está intrinsecamente ligada ao fim do mandato britânico da Palestina e ao surgimento do Estado de Israel, o que desencadeou o conflito árabe-israelense. Criação do Estado de Israel. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram o Plano de Partilha da Palestina, que propôs a divisão da Palestina sob mandato britânico em dois estados distintos, um Estado judeu e um Estado árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, líder da Agência Judaica, declarou a independência do Estado de Israel. Isso marcou o estabelecimento oficial do Estado judeu. Conflito árabe-israelense. A criação de Israel desencadeou uma série de conflitos violentos entre as forças israelenses e os exércitos dos estados árabes vizinhos, incluindo Egito, Síria, Iraque, Transjordânia e Jordânia. Esse conflito, conhecido como a Guerra de Independência de Israel ou a Primeira Guerra Árabe-Israelense, durou até 1949 e resultou em um cessar-fogo. A Guerra de 1948 a 1949 foi seguida por vários outros conflitos, incluindo a Guerra de Suez em 1956, a Guerra dos Seis Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. Além dos conflitos militares, a questão palestina desempenhou um papel central no conflito. Os palestinos foram deslocados ou fugiram de suas terras durante a Guerra de 1948, e essa questão continuou sendo uma fonte de tensão e conflito ao longo dos anos. Impactos duradouros. A criação de Israel teve um impacto significativo no Oriente Médio e nas relações internacionais. O conflito árabe-israelense, juntamente com o problema dos refugiados palestinos, continua sendo uma das questões mais intratáveis do mundo e é uma fonte constante de tensão regional. Israel emergiu como uma democracia próspera e tecnologicamente avançada, mas seu direito de existir é ainda contestado por alguns estados árabes e grupos. O conflito também influenciou as políticas de grandes potências, incluindo os Estados Unidos, que se tornaram um aliado próximo de Israel. Guerras árabe-israelenses. As guerras árabe-israelenses, também conhecidas como conflitos árabe-israelenses, são uma série de conflitos armados que ocorreram entre Israel e seus vizinhos árabes desde a fundação de Israel em 1948. Esses conflitos tiveram um impacto profundo na geopolítica do Oriente Médio e continuam a moldar as relações na região. Aqui está uma visão geral das principais guerras e conflitos das guerras árabe-israelenses. Guerra de Independência de Israel, de 1948 a 1949. Essa guerra ocorreu logo após a declaração de independência de Israel em 1948. Israel enfrentou exércitos árabes de vários estados vizinhos. O conflito resultou em um cessar-fogo e uma série de acordos de armistício que determinaram as fronteiras iniciais de Israel. Crise de Suez, de 1956, também conhecida como Guerra de Suez. Esse conflito envolveu Israel, França e o Reino Unido, que invadiram o Egito após a nacionalização do Canal de Suez pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. Os Estados Unidos e a União Soviética pressionaram as partes envolvidas a um cessar-fogo e retirada. Guerra dos Seis Dias, de 1967. Essa guerra foi um conflito curto, mas decisivo, em que Israel enfrentou o Egito, Síria e Jordânia. Israel lançou um ataque preventivo e conquistou a Península do Sinai, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Essas áreas ainda são fontes de conflito. Guerra do Yom Kippur, 1973, também conhecida como Guerra do Dia do Juízo Final ou Guerra de Outubro, foi um conflito em que Egito e Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel no dia do Yom Kippur. Israel sofreu perdas iniciais, mas conseguiu se recuperar e manter seu território.
Guerra do Líbano. De 1982 Israel invadiu o sul do Líbano em resposta a ataques da Organização para a Libertação da Palestina, OLP. A guerra resultou na retirada da OLP do Líbano e na subsequente ocupação israelense dessa área. Primeira Intifada, de 1987 a 1993, e Segunda Intifada, de 2000 a 2005. Esses foram levantes palestinos nas áreas ocupadas por Israel. A primeira intifada foi marcada por protestos e distúrbios, enquanto a segunda intifada envolveu um aumento na violência e atentados suicidas. Operação Chumbo Fundido, de 2008 a 2009, e Operação Margem Protetora, de 2014. Essas foram operações militares em Gaza, com o objetivo de interromper os ataques de grupos armados palestinos. Ambas as operações resultaram em grandes baixas civis e controvérsia internacional. Conflito Israel-Palestina. O conflito Israel-Palestina é um dos conflitos mais duradouros e complexos do mundo, enraizado em disputas territoriais, históricas, religiosas e políticas. Aqui está um resumo das principais causas, evolução e desafios desse conflito. Causas. Disputa territorial. O conflito tem suas raízes na reivindicação de ambos os israelenses e palestinos sobre a mesma terra, particularmente na região historicamente conhecida como Palestina. Ambos os lados reivindicam Jerusalém como sua capital. Questões religiosas. A Terra Santa é de importância religiosa significativa para judeus, muçulmanos e cristãos. Lugares sagrados, como o Muro das Lamentações, a Mesquita de Al-Aqsa e a Igreja do Santo Sepulcro, são alvos de disputas. Refugiados palestinos. Após a fundação de Israel em 1948, centenas de milhares de palestinos foram deslocados de suas terras, criando um problema de refugiados palestinos que ainda persiste. Evolução. 1948 e 1967. A criação de Israel em 1948 levou a uma guerra com estados árabes vizinhos e a aquisição de territórios por Israel, incluindo a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A Guerra dos 6 Dias em 1967 resultou na ocupação de Israel dessas áreas. Acordos de paz. Os Acordos de Oslo, assinados em 1993, estabeleceram um processo de paz e autoridade palestina. No entanto, o progresso foi interrompido por uma série de eventos, incluindo a Segunda Intifada e a construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Conflito em Gaza. A faixa de Gaza, controlada pelo grupo Hamas, tem sido palco de múltiplos conflitos armados, incluindo operações militares israelenses em resposta a ataques com foguetes de Gaza. Desafios atuais. Status de Jerusalém. A decisão do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel gerou controvérsia e desafiou as negociações de paz. Assentamentos. A expansão contínua dos assentamentos israelenses na Cisjordânia é uma grande fonte de tensão e um obstáculo às negociações de paz. Divisão palestina. A divisão entre o Hamas em Gaza e a autoridade palestina na Cisjordânia enfraquece a unidade palestina nas negociações. Extremismo e radicalismo. Grupos extremistas de ambos os lados perpetuam o conflito e dificultam a construção da confiança. Israel-Hamas, 2023, e a faixa de Gaza é governada pelo grupo militante islâmico Hamas, cujo objetivo é destruir o Estado de Israel. O grupo é considerado terrorista pelo Reino Unido e por diversas outras potências mundiais. Este grupo conhecido como Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel, com centenas de combatentes infiltrados nas comunidades próximas à faixa de Gaza. Após os ataques, Israel bombardeou fortemente locais ligados aos terroristas. As tensões podem eclodir em uma guerra local. O conflito Israel-Palestina continua sendo um dos maiores desafios na busca da paz no Oriente Médio. As tentativas de resolução são complicadas e muitas vezes se deparam com obstáculos políticos e emocionais. A comunidade internacional, incluindo a ONU, tem trabalhado para mediar um acordo de paz, mas uma solução duradoura permanece esquiva até hoje.
Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe seu like. E comente o que podemos melhorar. E não se esqueça de se inscrever.